Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas, dando início nessa semana à continuação do capítulo 5 do livro de Efésios. Hoje nós vamos fazer a nossa meditação dos versículos 5 ao versículo 13, falando sobre os filhos da luz, o fruto da luz e as obras das trevas. E diz assim então a palavra de Deus: fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não deixe se enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo aquilo que se manifesta é luz. Então, nós vamos continuar falando a respeito disso. Esse primeiro versículo 5, ele fala sobre a divindade de Cristo. E aqui ela está implícita na expressão o reino de Cristo e de Deus. Cristo é colocado no mesmo plano de Deus, o Pai, como soberano no reino. As pessoas têm adotado uma postura cada vez mais contrária e tolerante em relação à imoralidade sexual. Dizem que a satisfação dos apetites do corpo é necessária e até mesmo benéfica, como nós vimos no nosso devocional anterior. O que surpreende é que alguns defensores da legalização dos pecados sexuais são pessoas até mesmo de destaque em algumas igrejas. Assim, os leigos que consideravam a imoralidade como pecado agora estão sendo convencidos por religiosos que esta postura é antiquada. Os cristãos, como diz aqui o apóstolo Paulo, não devem se deixar enganar, porque sobre estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Números, capítulo 25, versículos de 1 a 9, narra um episódio em que 24 mil israelitas foram mortos porque pecaram com as mulheres de Moabe. Aprendemos como Deus vê o pecado como a fornicação e o adultério. A reprovação do Senhor no tocante a todas essas coisas, elas são manifestas quando as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo e enxofre, lá em Gênesis capítulo 19, versículos 24 e 28. Não é apenas em atos sobrenaturais de punição que a ira de Deus se manifesta. Os que praticam pecados sexuais sofrem o seu juízo. Também de outras maneiras. Sofrem fisicamente, muitas vezes. Também sofrem de desordem mental, emocional, nervosa, derivados do sentimento de culpa. Nossa mente, nosso ser não foi feito para carregar nenhum tipo de culpa. Por isso, quando Jesus vem, ele leva sobre si as nossas culpas e os nossos pecados, quando há arrependimento e desejo sincero de deixá-los. Ainda desvios de personalidade. No fim, como diz aqui Romanos capítulo 1, 27, haverá um julgamento eterno de Deus sobre todos os adúlteros e fornicadores. Hebreus 13, 4 também fala: não haverá misericórdia para os filhos da desobediência, para os que são descendentes do desobediente Adão e que seguem voluntariamente em desobediência aberta a Deus.
Os crentes, eles são solenemente admoestados a não participarem de comportamentos tão ímpios. Agir assim é desonrar o nome de Cristo, destruir a vida dos outros, arruinar o próprio testemunho e abrir as portas para uma torrente de consequências ruins. Para reforçar, então, no versículo 8, o imperativo urgente do versículo do apóstolo Paulo, nesse discurso, ele fala sobre o impressionante sobre trevas e luz. Outrora, os efésios eram trevas, porém agora eles são luz no Senhor. Paulo não diz que estavam nas trevas, mas que eles mesmos eram a personificação das trevas. Mas agora eles estão unidos a Cristo, então eles se tornam luz. Ele é a luz e eles estão nele, portanto, agora são luz no Senhor. A sua condição espiritual deve condizer com a sua posição. Nós devemos andar como os filhos da luz. Se a luz entrou em nós, nós estamos vivendo na luz. Se esse parêntese descreve o tipo de produto por aqueles que andam, ou produzido, por aqueles que andam na luz, nós sabemos que o fruto, ele fala aqui, o fruto é o fruto do Espírito. E o fruto daqueles que andam na luz consiste em toda bondade, na justiça e também na verdade. Não se deixam enganar ou ludibriar pelas mentiras de Satanás. Bondade, nesse contexto, é um termo que inclui toda a excelência moral. Justiça é a integridade em todas as suas relações, principalmente com Deus e também com os homens. A verdade, o fruto daqueles que estão na luz, é a honestidade, a equidade, a realidade. Então, unindo esses três termos, nós temos uma vida cheia de Cristo, brilhando qual luz em meio às trevas sombrias deste mundo. O versículo 10, ele fala assim: os quais andam na luz não somente produzem o fruto mencionado no versículo anterior, mas também descobrem aquilo que é bom e agradável diante de Deus. Põe à prova, então, cada pensamento, cada palavra e cada ação que produzem, eles fazem a meditação no seu coração se isso está agradando a Deus. Qual será a reação do Senhor diante disso ou daquilo? Da forma como eu falo, como eu me visto, como eu me comporto, aonde eu ando, da forma como eu ando. Cada área da nossa vida, ela será posta sobre a luz de Deus. Conversas, o padrão de vida, as roupas, os livros que lemos, os negócios que fazemos, os prazeres, as diversões, os móveis, as amizades, as férias, os automóveis e os esportes, tudo. Os crentes não devem ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, participando delas ou mostrando qualquer tipo de tolerância ou indulgência. Essas obras das trevas são infrutíferas para Deus e para os homens também. Eles não percebem isso por causa da cegueira. Foi essa esterilidade que levou Paulo a perguntar aos cristãos em Romanos: naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vós se envergonhais, diz Romanos 6:21. Também são obras das trevas as práticas sobre luzes fracas, com as cortinas e portas fechadas em quartos secretos. Refletem a predileção natural do homem pelas trevas e a sua aversão à luz e à santidade de Deus. Uma vez que as suas obras são más, é dito ao crente não apenas para se abster das obras infrutíferas das trevas, mas também para reprová-las. Ele pode fazer isso de duas maneiras. Em primeiro lugar, por meio de uma vida de santidade, aonde ele procura em todo o seu caminho não ofender a santidade de Deus. E em segundo lugar, por palavras pronunciadas sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Agora aqui o apóstolo explica a razão pela qual o cristão não pode ser cúmplice da corrupção moral, devendo antes reprová-la. Os pecados que as pessoas cometem em segredo são tão depravados que só referir é vergonha, quanto mais praticá-los. As formas anormais de pecado que o homem inventou são tão vios que só descrevê-los já corrompe o pensamento. Por isso o cristão é ensinado nem sequer mencioná-los para não ficar em sua mente.
Todas as coisas que estão nas trevas se tornam manifestas pela luz. Por isso a vida santa revela o quê? A pecaminosidade do viver não regenerado. O verdadeiro caráter do pecado também é revelado por meio da repreensão. A última parte, então, aqui, amados, do versículo 13 diz: tudo o que se manifesta é luz. Isso quer dizer que quando os cristãos exercem o seu ministério como luz, outros são atraídos para essa luz. Assim, homens maus são transformados em filhos da luz pelo ministério reprovador da luz. Não é uma regra sem exceção. Nem todos os que são expostos à luz se tornam cristãos. Porém, um princípio geral aqui é importante no reino espiritual, que é a luz que se reproduz. Encontramos uma ilustração desse princípio lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, onde diz que onde as esposas crentes são ensinadas a ganhar seus maridos para Cristo pelo exemplo da sua vida. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Assim, a luz de esposas cristãs triunfa sobre as trevas de maridos pagãos, tornando-as luz. A vida do crente deve ser sempre pregar um sermão, deve ser sempre desmascarar as trevas que o cercam, deve ser sempre estender o convite aos outros cristãos. Desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos e Cristo te iluminará. Que Deus abençoe você. Seja luz no seu lar, seja luz no seu trabalho, seja luz aonde você for. Deixe a luz de Deus entrar e brilhar por meio de você. E lembre-se, aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados precisam ver a luz de Jesus por meio da sua vida. Diga a eles: levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!